Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O governo pede ao Supremo Tribunal Federal que adie votação sobre a regulamentação do preço dos fretes. Tentativa para ganhar tempo até fechar um acordo com os setores afetados. Enquanto isso, o Congresso não vota pacote que regulamenta o transporte de cargas. A Polícia do Rio de Janeiro investiga se o gabinete da vereadora Marielle Franco tinha uma escuta clandestina. Prestes a completar 3 meses, crime ainda não tem solução. O Supremo restringe o foro privilegiado de ministros e manda processo contra Blairo Maggi, titular da Agricultura, para a primeira instância. Uma regra que os bancos nem sempre divulgam. Antes de ficar endividado, o cliente pode pedir a renegociação dos débitos a vencer. Educação financeira é a melhor prevenção contra a inadimplência. Por isso, hoje a gente estreia uma coluna com dicas para organizar a vida financeira da família. No esporte, Estados Unidos, Canadá e México são escolhidos como sedes da Copa do Mundo de 2026. E no giro da Copa, Espanha demite técnico a um dia da abertura do Mundial da Rússia. Daqui a pouquinho. Começamos essa edição falando do seu bolso, uma regra que nem sempre os bancos divulgam. Quem está a alguns reais de se tornar inadimplente pode fazer uma negociação antecipada com o banco para conseguir quitar a dívida aos poucos. Esta nova regra da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, faz parte de ações preventivas e de orientação ao cliente para evitar que a situação financeira se torne irreversível. Depois de 4 anos de contas totalmente desequilibradas, com dívidas que passaram dos R$600 mil, Rubens decidiu parar de pagar as parcelas para poder renegociá-las. Eu ia contraindo dívidas para quitar as próprias dívidas. Essa política de renegociar dívidas apenas quando o cliente ficava inadimplente foi alterada pela Federação Brasileira de Bancos em março. Em um acordo firmado por 18 instituições que representam 90% do setor, foram definidas novas regras com o objetivo de ajudar quem tem dívidas em excesso a pagar os débitos antes da inadimplência. Para o coordenador do curso de Economia da FAAP, as novas diretrizes têm como principal objetivo diminuir a judicialização de dívidas, que acabam custando mais caro para os bancos do que dar descontos aos clientes. Para que o consumidor se beneficie de verdade, é preciso prestar bastante atenção às condições do acordo. Se o banco vai aumentar o prazo de pagamento do endividamento com redução de taxa de juros, é um benefício tanto para o banco quanto para o cliente, aí mais até para o cliente, porque o banco está reduzindo sua margem de lucro. Agora, para isso acontecer, tem que existir claramente, para ambos os lados, quais são os custos da negociação, qual é o custo do empréstimo, e o cliente tem que ficar sabendo de absolutamente todas essas informações para poder negociar com o banco. Rubens precisou de ajuda de órgãos de defesa do consumidor para fechar acordos com a maioria dos bancos, mas ainda tem 70% da renda comprometidos com o pagamento de dívidas. Ele gostaria de ter conseguido uma renegociação antes de ficar inadimplente. Dentro das minhas condições, das administráveis no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu certamente, estaria próximo de um reequilíbrio financeiro. E olha, o segredo para evitar isso é só um, viu? Educação financeira. Por isso a gente começa hoje uma coluna semanal sobre finanças pessoais. Vamos falar de como administrar contas fixas e dívidas com um salário que muitas vezes não chega ao final do mês. Para começar, organização é a palavra-chave. E é preciso colocar tudo na ponta do lápis. Tem que jogar o boleto pro alto e sortear qual que vai ser, né? Devo, não nego e pago quando puder. E é ruim porque você fica com aquela sensação de impotência de não conseguir pagar porque as contas acumulam. Tira uma coisa para pagar e paga outra e depois paga outra e assim vai indo. Eles não estão sozinhos. 45% dos brasileiros ainda não conseguem controlar as próprias finanças, sendo que os mais pobres são os que enfrentam mais dificuldades para organizar o orçamento. A queda na renda e o aumento das tarifas públicas não facilitam a vida de quem recebe menos. E quase a metade parcela o pagamento em vez de juntar dinheiro para comprar à vista e negociar um desconto. Se você tem uma renda, por menor que seja, precisa assumir o controle da vida financeira. Uma tabelinha simples ajuda muito. Numa coluna, coloque o que a família ganha, na outra, os gastos, cada um numa linha. Não esqueça de colocar os gastos com lazer.
Com o orçamento do mês discriminado, o próximo passo é dividir as contas para saber quais devem ser pagas primeiro. Se a coluna de gastos for maior do que a coluna de ganhos, é urgente rever prioridades e definir quais débitos têm que ser mais urgentes e quais podem ser pagos com atraso, sem grandes prejuízos. As contas mais importantes são aquelas que geram cortes de serviços essenciais, como é o caso de plano de saúde e das contas de luz e água. Em seguida, dívidas como o cartão de crédito e o cheque especial, que podem virar impagáveis por causa dos altos juros cobrados. E também os empréstimos, que podem levar à retomada de bens, como financiamentos de imóveis, por exemplo. Vai colocando tudo isso e aí você vai saber, percentualmente falando, onde você gasta mais e menos. E daí você vai poder tirar, aqui eu posso reduzir. O economista também alerta para os riscos de usar o cartão de crédito ou o cheque especial como se fosse um complemento da renda. Cheque especial deveria ser utilizado só em emergência. Não tem que considerar aquilo como um crédito. E para conseguir pagar as dívidas assumidas que não cabem no orçamento, só tem um caminho: negociar. Se um banco está te oferecendo um crédito mais baixo, você vai no seu banco e fala, olha, eu tenho aqui essa taxa. Você quer que eu migre ou não? Agora é hora de sentar, porque a gente tem o menor patamar de juros histórico. Você viu aí na reportagem como começar a organizar suas contas. Depois de selecionar os gastos essenciais, cortar o que não está nessa lista pode fazer diferença no final do mês. Um exemplo são os serviços não essenciais, como academia, TV por assinatura, planos de celular e de internet. Também vale dar uma boa olhada nas tarifas bancárias para ver se dá para reduzir esses custos, mudando a conta corrente para a conta salário, por exemplo. Pequenos gastos diários, como chocolates, lanches, cafezinhos, podem parecer assim inofensivos, mas fazem toda a diferença para manter a saúde do orçamento doméstico quando eles se acumulam. E conferir sempre o extrato bancário, já projetando até o fim do mês os gastos que estão por vir. Essas são dicas importantes para você manter o controle das suas finanças e diminuir a dependência do crédito que é oferecido pelos bancos. Lembrando que são considerados um dos mais caros do mundo. Na quarta-feira que vem, o assunto é economia para o futuro, o pé de meia para a aposentadoria. Olha, o governo, ainda falando em dinheiro, ampliou os saques do PIS/PASEP para brasileiros de todas as idades que trabalharam, presta atenção, entre 1971 e 1988. Até hoje, o saque só era possível em casos de aposentadoria ou para pessoas com mais de 60 anos. A medida vai injetar na economia 39 bilhões e 300 milhões de reais. O Ministério do Planejamento ainda vai divulgar um cronograma de saques que deverão ser feitos até 28 de setembro. A consulta para o PIS pode ser feita no site da Caixa Econômica Federal e para o PASEP no Banco do Brasil. Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. A paróquia dedicada ao santo aqui em São Paulo tem programação especial e intensa durante todo o dia de hoje. A repórter Lilian Coelho tem mais detalhes para a gente. Oi, Lilian, boa tarde. Já comeu pãozinho de Santo Antônio? Oi, Ana, boa tarde para todo mundo. Ainda não comi o pãozinho, mas já separei para todo mundo aí da redação, viu? Só lembrando, esse pãozinho é muito especial e tem aqui, olha, uma fila gigantesca desde as 6 horas da manhã. Tem muita gente procurando esse pãozinho que traz fartura, que recebe uma bênção, como a gente está vendo aqui. Santo Antônio, que é exemplo de fartura, de amor e ajuda a resolver aí problemas das pessoas. Ele nasceu em Lisboa em 1195 e, como a gente pode ver, né, é um santo muito popular. Mas quem conta pra gente sobre essa festa de hoje é o Frei Anacleto. O que foi preparado aqui hoje nessa festa que já tem mais de 100 edições, Frei? Esta é a nossa 104ª festa, quermesse de Santo Antônio. E a gente pode dividir em 2 grandes blocos. Um bloco é a quermesse como tal, onde nós vamos encontrar os pratos comuns, típicos das festas juninas, com carne louca, com quentão, com vinho quente, com doces, com paçoca, maçã do amor e tudo mais que você possa imaginar. Na verdade, está faltando só mesmo essas coisas mais nordestinas, a tapioca, o biju, que nós não conseguimos quem viesse fazer neste ano. E tem oração também. Tá. O segundo grande bloco é o bloco litúrgico, o bloco da devoção.
Nós temos missas que estão acontecendo desde 6 horas da manhã, de hora e meia em hora e meia, irão até às 19h30, é a última missa. E se Santo Antônio quiser e São Pedro permitir, porque não vai chover, nós depois da última missa ainda teremos outra coisa que é bem popular, que é a procissão. Muito obrigada, Frei. Olha, só lembrando, eu estava conversando com ele aqui, nada de colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, nem tirar o menino Jesus, porque senão ele traz qualquer coisa e não aceita devolução. Foi que o Frei falou. E a quermesse que acontece aos sábados e domingos, também a partir das 5 da tarde. O endereço, vou passar aqui para vocês, é na Praça São Bento, número 13, no bairro do Pari. Praça Padre Bento. É isso aí, gente. É com vocês no estúdio. Obrigada, Lilian, pelas suas informações. E as manifestações de junho de 2013 completam 5 anos nesta semana. O Instituto Vladimir Herzog promove um debate sobre o que mudou de lá para cá, se é que algo mudou, né? Quem traz outras informações para a gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Nesse mesmo 13 de junho, 5 anos atrás, o movimento Passe Livre, que lutava contra o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, fazia seu 4º ato aqui em São Paulo. E foi nesse dia que a polícia reprimiu com violência manifestantes e profissionais da imprensa, no que ficou conhecido como a Batalha da Consolação. A partir daí, os movimentos se espalharam pelo país. O Rogério, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, vai participar desse debate que acontece hoje à tarde e vai tentar antecipar aqui para a gente. O que mudou de lá para cá, Rogério? Mudou que o Brasil sofreu um processo imenso de retrocessos de direitos humanos, de questionamentos à democracia, de perda de direitos da população brasileira com a reforma trabalhista, com problemas com a educação, na saúde, na moradia, com políticas públicas sendo desmontadas, e não se consegue mobilizar. 2013 foi um processo imenso de mobilização, de questionamentos sobre políticas públicas, de questionamentos sobre a participação da sociedade nas decisões da política nacional. E o povo foi para a rua, a juventude foi para a rua, parou o Brasil e obrigou a presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, a ir para a rua, se explicar e assumir compromissos com essa população. A partir de então, nós tivemos um retrocesso imenso a partir do impeachment da presidenta Dilma, e esse retrocesso trouxe muitas perdas e sequer temos essa mobilização. Essa é uma questão que tem que ser feita. Hoje o debate que acontece na Maria Antônia às 16 horas, que é para discutir exatamente 5 anos depois o que mudou. O que mudou que nós não conseguimos mais mobilizar, o que mudou que a população não vai mais na rua, o que mudou que a população não tem o mesmo empenho para cobrar as mudanças necessárias e garantir os seus direitos. Esse é o debate que tem que ser feito. Rogério, muito obrigada. Quem quiser, então, participar do debate, é só ir até a Rua Maria Antônia, número 294, lá no prédio da USP, na Rua Maria Antônia, centro de São Paulo. O debate é aberto ao público e de graça. Ana. Obrigada, Maria. Aldo. A polícia do Rio de Janeiro investiga se havia escuta clandestina no gabinete da vereadora Marielle Franco. Amanhã se completam 3 meses do assassinato da parlamentar e do motorista Anderson Gomes. Até agora os crimes não têm solução. Na sala da vereadora na Câmara Municipal do Rio, em fevereiro, portanto antes do crime, assessores viram que uma placa do teto tinha sido retirada. As câmeras do circuito interno mostraram um homem escalando o prédio. Um vereador do mesmo partido de Marielle, o PSOL, pediu uma varredura nos gabinetes, que não foi feita. Marielle e Anderson foram baleados dentro de um carro no dia 14 de março, quando o estado do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal na segurança pública. Por conta disso, o ministro da Segurança Pública, Raul Júnior,
Jugman acompanha pessoalmente as investigações desde o início. Ele garantiu que os responsáveis por esse crime bárbaro seriam encontrados e punidos. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é se milicianos participaram das execuções. O motivo do crime, segundo a divisão de homicídios, seria político. Além de denunciar a violência policial e defender bandeiras da comunidade LGBT, Marielle lutava, por exemplo, pela regularização fundiária de uma comunidade ligada ao vereador Marcelo Siciliano, do PHS. Também não se sabe ainda quem mandou matar a vereadora. Siciliano e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, presos sob acusação de ser chefe de milícia, foram apontados por uma testemunha, mas negam as acusações. A submetralhadora usada nos homicídios é alemã e faz parte do arsenal da Polícia Civil do Rio. Um recadastramento feito há 7 anos indicou que 5 delas sumiram do local. A munição encontrada na cena do crime foi roubada da sede dos Correios na Paraíba. Além da arma, os veículos usados na emboscada não foram encontrados e câmeras de rua, essenciais para ajudar nas investigações, estavam desligadas no momento do crime. O caso, sob sigilo absoluto, permanece sem a punição dos responsáveis. Já chega a 40 o número de ações na Justiça contra a tabela de preços mínimos para os fretes, que o governo negocia com os caminhoneiros. Pois é, dessas ações, 28 são individuais e de empresas e 12 de entidades empresariais. 2 ações já chegaram ao Supremo Tribunal Federal. De defesa. Segundo a Advocacia Geral da União, que fez o levantamento, a maioria das ações é de empresas industriais e do agronegócio, e não de transportadoras. Das ações que chegaram ao STF, uma é da ATR, a Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, e outra da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. As 2 entidades alegam que o tabelamento dos fretes é inconstitucional. A medida foi prometida pelo governo aos caminhoneiros para o encerramento da paralisação de 11 dias que deixou o país sem combustíveis. O governo negocia um acordo com caminhoneiros e com o setor produtivo para a criação de uma nova tabela que atenda aos 2 lados. A que está em vigor é contestada pelos empresários. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo que segure o julgamento das ações para dar tempo do governo conseguir um acordo. Já o Ministério da Agricultura calcula que 60 navios estão parados nos portos, aguardando cargas que não chegam por causa do alto valor dos fretes. Segundo o Ministério, isso representa cerca de 5 milhões de toneladas de grãos que estão sendo retidas pelos agricultores por causa da tabela do frete. A primeira turma do STF decidiu por 4 votos a 1 que ministros do governo e de tribunais de contas só têm direito ao foro privilegiado para casos relacionados ao exercício do cargo. A partir desse entendimento da primeira turma, um processo contra o ministro Blairo Maggi, que estava no STF, será enviado para a Justiça Comum do Estado do Mato Grosso. Isso porque o processo se refere ao período em que o ministro foi governador desse estado. Blairo Maggi foi acusado criminalmente de corrupção ativa porque teria participado, em 2009, de um esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. Em nota, a defesa afirmou que Blairo Maggi defende o fim do foro privilegiado para todas as autoridades e que recebe a decisão com tranquilidade. E o Supremo Tribunal Federal também tornou Agripino Maia réu pela 2ª vez. As acusações contra o senador do DEM do Rio Grande do Norte são de corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi aceita pela 2ª turma do STF por 3-2. A PGR acusa Agripino Maia de ter recebido R$1.150.000 de propina para influenciar a escolha de uma empresa na licitação de um contrato de inspeção veicular no estado. O valor teria custeado despesas eleitorais do senador e da ex-governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, do DEM, em 2010. A denúncia se baseia na delação premiada de um empresário que participou da licitação. Essa é a 2ª denúncia contra Agripino Maia aceita pelo STF. Em dezembro, a primeira turma do tribunal tornou o senador réu em um processo em que ele é acusado de influenciar um parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para conseguir a liberação de financiamento à construtora OAS para a obra do estádio Arena das Dunas. Agripino Maia nega todas as acusações. Mudar de assunto um pouquinho, há 130 anos nascia um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Um autor plural como o universo, como ele mesmo definia, e se expressava por meio de seus heterônimos. Sandra foi apresentada a Fernando Pessoa quando tinha 15 anos. De lá para cá,
Os dois compartilham as angústias e as alegrias da vida. Isso é uma coisa com que eu me identifiquei muito e que me trouxe um grande alívio, na verdade, quando eu descobri que alguém muito maior, muito melhor que eu, passou por uma coisa que eu estava passando naquela época. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa há exatos 130 anos. Ele morou na África, tinha o inglês como segunda língua, mas foi escrevendo em português que conquistou o mundo. A língua portuguesa é uma língua regional, 200 milhões, 250 milhões de falantes, deve muito a ele, é conhecida muito por ele, por essa popularidade dele, porque ele deixou um grande legado para o mundo via língua portuguesa. Quem estuda sua obra costuma dizer que Fernando Pessoa transbordava de si mesmo, era plural. Talvez por isso ele tenha criado outros autores para escrever em nome deles, os famosos heterônimos de Pessoa. O Fernando Pessoa é o questionador, é o que tenta se posicionar num mundo que ele meio que desconhece. O Caeiro é o que vê o mistério das coisas. O Álvaro de Campos, para mim, é o mais ingênuo, o que vê beleza, o que vê pureza. E o Ricardo Reis é o épico, é o clássico, né? Morto aos 47 anos por uma cirrose hepática, o poeta ainda inquieta quem o lê e relê. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. O que ele está querendo dizer? Que poesia é uma realidade escrita. E para quem acha que poesia é coisa de intelectual, Sandra o traduz e incentiva quem não conhece Fernando Pessoa a procurá-lo em si mesmo. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão, encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Isso me arrepia inteira. Não é lindo? É lindo. A seguir, a troca de acusações entre França e Itália por causa da acolhida de imigrantes. E as atualizações sobre a preparação da seleção brasileira na Rússia com surpresa na seleção espanhola. A gente volta já. Mais um navio com centenas de refugiados chegou nesta quarta na Sicília, vindo da costa da Líbia. Desta vez, o governo italiano aceitou o desembarque dos imigrantes porque eles foram resgatados por embarcações do país. Ao todo, 937 imigrantes, incluindo muitas mães com filhos pequenos, puderam desembarcar no porto siciliano de Catânia. Eles foram resgatados pela Guarda Costeira da Itália. A decisão, segundo o ministro dos Transportes italiano, prova que o país não é desumano ou xenofóbico. No início da semana, a Itália fechou seus portos para outros 600 imigrantes a bordo do navio francês Aquarius, também resgatados da costa da Líbia. A negativa gerou críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, que disse que o governo italiano é cínico e irresponsável ao negar ajuda. Em resposta, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, rebateu o presidente francês, afirmando que a Itália não vai aceitar lições hipócritas de países que sempre fogem de suas responsabilidades em termos de imigração. Salvini pediu mais generosidade à França, sugerindo que o país acolha mais imigrantes. O navio Aquarius ainda não chegou ao porto de Valência, na Espanha, que aceitou receber os imigrantes, a maioria vindos de países da África subsaariana. A negativa da Itália em receber o navio obrigou a embarcação a percorrer mais de 1.300 quilômetros até a costa espanhola. No Aquarius há dezenas de crianças e adolescentes e 7 mulheres grávidas. Amanhã começa oficialmente o Mundial da Rússia, mas as notícias em torno do evento não param. Foram escolhidas as sedes da Copa de 2026, sim, as sedes, em plural. E a Espanha decidiu demitir o seu técnico hoje cedo. Vamos ver.
Julián Lopetegui não é mais técnico da Espanha. Após ser anunciado como técnico do Real Madrid, o treinador desagradou a cúpula da Federação Espanhola, que nesta quarta anunciou o desligamento do técnico. A decisão foi tomada após uma reunião entre o comandante espanhol, o presidente da Federação, Luis Rubiales, Sérgio Ramos, Iniesta e Piqué. Visivelmente tenso, Rubiales iniciou a coletiva destacando que a escolha de Lopetegui era legítima, mas que a forma como foi feita a negociação com o Real Madrid inviabilizava a continuidade do treinador à frente da seleção espanhola, Fúria. E a outra notícia de hoje foi a escolha das sedes da Copa do Mundo de 2016, que será realizada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. A candidatura batizada de United 2026 superou Marrocos em votação realizada nesta quarta no Congresso da FIFA em Moscou. A United 2026 obteve 134 votos dos 203 possíveis. A grande novidade deste Mundial deverá ser o número de seleções participantes. Saltará de 32 para 48. Fernando Hierro assumiu o comando já da seleção da Espanha. E após o treino aberto de ontem da seleção brasileira, hoje o grupo realizou uma atividade fechada na academia. Vamos às informações. A seleção brasileira já está em campo aqui em Sochi, neste anexo do Estádio Municipal, para mais um treinamento antes da estreia na Copa do Mundo contra a Suíça domingo que vem. O volante Fred não deve participar dessa atividade mais uma vez. Ele fez fisioterapia pela manhã e deve repetir agora esta atividade. Outros jogadores treinaram também na parte da manhã, mas foi um treino fechado. Alguns vieram aqui para este mesmo campo, outros ficaram no hotel. Sobre a escalação, o técnico Tite ainda não confirmou oficialmente o time que estreia contra a Suíça domingo que vem. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Daqui a pouquinho tem o Cadu Cortez participando do Panorama, não é isso? Muito bem, estará lá no Panorama, que hoje fala sobre a anfitriã desta Copa do Mundo, a Rússia. Estaremos lá daqui a pouquinho, vou dar ali para lá. Uma ótima tarde, até amanhã. Tchau.